Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 8 de revisão de química para a terceira série A e B. Então, hoje nós vamos continuar, parte 2 da nomenclatura, com exercícios. Vamos começar com cadeias normais, ou seja, cadeias que não são ramificadas. Na verdade, no último exercício aqui nós temos uma ramificaçãozinha, mas vamos trabalhar na maior parte de cadeia normal. Então, as regras, nós temos sempre que ter em mente o seguinte: a cadeia principal, principalmente para cadeias ramificadas, nós vamos ter que encontrar a cadeia principal. No caso aqui da cadeia normal, toda ela já vai ser a cadeia principal. Prioridade, Então, dentro da cadeia principal, deve ter sempre quem? O grupo funcional. Para o caso da função química hidrocarbonetos, a gente já viu que o grupo funcional é o CXHY. Então, todos os carbonos e todos os hidrogênios para o hidrocarboneto, eles são o grupo funcional, são a cadeia principal. Quando a gente está falando aqui de cadeia normal, A segunda prioridade seria a insaturação. Então, se nós tivermos ali ligação dupla ou ligação tripla, ela deve estar dentro da cadeia principal para fins de nomenclatura. Terceira prioridade, então, são as ramificações ou radicais. Então, eles devem estar sempre em maior número. Devo optar pelo maior número de ramificações ou radicais. Em relação ao número dos carbonos que eu devo atribuir, eu sempre devo atribuir o menor número de carbono nessa ordem. Primeiro ao grupo funcional, depois a insaturação, depois as ramificações radicais. Eu preciso também numerar em qual carbono estão o grupo funcional, as insaturações e as ramificações radicais, se houver. Quando nós tivermos cadeia fechada, eu sempre vou colocar na frente a palavra ciclo para a nomenclatura. Então, vamos para os exercícios. Temos aqui a nossa primeira cadeia, então. Como que a gente vai, então, dar o nome para ela? Como aqui nós só temos carbonos e hidrogênios, eu não tenho mais nada de insaturações, não tenho ramificações nem radicais, Então, toda ela será a cadeia principal. Então, toda ela será. Então, na verdade, a minha cadeia principal ela é composta por 3 carbonos. Então, eu vou atribuir um número aqui para os carbonos. Carbono 1, carbono 2 e carbono 3. A gente lembra que quando temos 3 carbonos, começa com prop. O nosso infixo vai ser de acordo com o tipo de ligação. Nós temos aqui apenas ligações simples entre carbonos. Então, quando temos ligações simples, o infixo é AN. Para hidrocarboneto, que é quando apenas temos carbono e hidrogênio na estrutura, a terminação é O. Então, o nome dessa estrutura é propano. Então, lembrando que o propano ele é um alcano cadeia aberta. Vamos para a estrutura B, aqui. Estrutura B. Então, também temos apenas carbonos, e hidrogênios. Temos um carbono aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, vou dar um número aqui para os carbonos. Posso atribuir esse número em qualquer local, porque eu não tenho nada de diferente aqui nessa estrutura, insaturações, ramificações. O grupo funcional são apenas os carbonos e hidrogênios, então não tenho diferença nenhuma aqui. Então, lembram que essa é uma cadeia fechada, eu preciso começar o nome com ciclo. Então, ela é composta por 4 carbonos, começa com but. Como eu só tenho ligações simples, AN, e como é um hidrocarboneto, no caso aqui é um alcano, um ciclano, desculpa, um ciclano, porque ela é fechada, então a terminação é O. Então, esse seria o nome dessa cadeia. Para a letra C, então, agora o que eu tenho de diferente aqui? Eu tenho essa ligação dupla.
Então, lembram ali das prioridades? A primeira prioridade era o grupo funcional, a segunda prioridade eram as insaturações, né, duplas ou triplas, e a terceira prioridade são as ramificações. Nesse caso, né, o grupo funcional é tudo isso aqui porque são os nossos carbonos e hidrogênios, CXHY. Então, toda a nossa cadeia principal vai ser aquilo ali. Não tenho ramificações aqui, eu só tenho carbonos primários e secundários, né? Então, eu vou para a minha segunda prioridade, né? Então, a minha segunda prioridade aqui é a insaturação. Ou seja, eu vou ter que atribuir ao carbono em que a insaturação está ligado o menor número. Então, sempre eu vou começar aqui com o carbono 1. Eu não posso começar com o carbono 1 do lado esquerdo. Não posso. Então, eu tenho que dar esse número 1 ao carbono, onde eu tenho a ligação dupla ali. Então, esse será o carbono 2, o 3 e o 4. Então, essa estrutura tem 4 carbonos, né? É uma cadeia aberta, não preciso colocar a palavra ciclo na frente. Mas, né, como ela tem essa insaturação, ela é um alceno. Ela tem 4 carbonos, começa com but. Ligação dupla, eu vou ter que dizer que é em e termina com o. Né? No entanto, o que eu preciso sempre dizer? Né? Atribuir o número onde está a minha dupla, o número do carbono onde está a minha dupla. Né? Então, a minha dupla ela está no carbono 1. Então, eu tenho que dizer aqui que a minha dupla ela está no carbono 1. Então, vou reescrever aqui. O nome da minha estrutura fica but1N. Vamos para a próxima, letra D. Então, eu tenho aqui uma cadeia fechada com uma ligação tripla. Perdão, aqui, na verdade, seria uma ligação dupla. Vou cortar aqui. Seria uma ligação dupla. Isso. Então, cadeia fechada com ligação dupla. Nós temos um cicleno. Né? O meu carbono 1 sempre será aquele onde eu tenho a ligação dupla. Daqui para cá eu não posso ter o meu carbono 1 e aqui o 2, porque aqui deveria estar a ligação dupla. Então, eu preciso atribuir carbono 2 para onde está a minha dupla. A minha dupla começa aqui no carbono 1 e vai até o carbono 2. E o meu carbono 3 será esse aqui. Então, o menor número é para onde começa a minha ligação dupla. Então, como é uma cadeia fechada, eu começo com ciclo. Como tem 3 carbonos, prop. E como tem uma ligação dupla, em termina com o, porque é um cicleno. Eu preciso dizer que a minha dupla está no carbono 1? Nesse caso, eu não preciso dizer. Então, sempre que não houver diferença de número de carbono, de número do carbono onde houver a dupla, vou colocar que houver a insaturação, então não precisamos dizer onde está, dizer onde ela está. Então, por exemplo, se a gente tiver a mesma cadeia aqui, em que a ligação está aqui, como é que eu vou começar contando? Sempre do meu carbono onde a ligação começa até o meu carbono onde a ligação termina, vai ser carbono 1
e lá carbono 2. Então, na verdade, a dupla ela sempre vai começar no carbono 1. Então, nesse caso, não tem diferença. Por isso que aqui eu não preciso indicar onde está, porque ela sempre estará no carbono 1 nesse caso, né? Nessa estrutura. Letra E, então, nós temos aqui, então, agora a presença de um anel aromático. Então, a nossa cadeia principal vai ser o anel aromático, nesse caso aqui, porque aqui eu só tenho um carbono, o número de carbonos é menor. Então, essa aqui é a minha cadeia principal. Lembrando que esse é o nosso benzeno. Qual é a posição? Qual é a posição em que se encontra esta ramificação, né? Primeiro, essa ramificação, com apenas um carbono, é o nosso metil. Quando eu tenho ramificação, eu começo sempre na frente, informando o nome da ramificação. Então, aqui eu tenho o metilbenzeno. Mas onde está o meu metil? No carbono 1. Lembrando que sempre estará no carbono 1, né? Se ela tivesse aqui, seria carbono 1. Se ela tivesse aqui, seria carbono 1. Então, simplesmente eu posso dizer metilbenzeno. Então, senhores, até a próxima aula.